Olá, pessoal! Meu nome é Pamela Stevens, sou professora de Geografia do IEP, Instituto de Educação da Paraíba. Alguns professores da escola estão tendo a iniciativa de fazer algumas lives com convidados especiais para debater alguns assuntos que são muito importantes. Esse vídeo é a gravação de uma tentativa de transmissão da primeira live que foi feita por mim, pelo professor João Justino Barbosa e pelo professor Rafael Pires. Nós tentamos fazer uma live com 3 de nós ao mesmo tempo, só que por complicações técnicas não deu certo como live. Mas o material era tão bom, foi uma conversa tão importante que nós resolvemos disponibilizar em um próximo vídeo, porque ficou muito grande, a gente cortou no meio, para vocês também compartilharem desse momento que foi tão importante para nós, já que nós não conseguimos ficar ao vivo. Convidamos para essa conversa a professora Fernanda França, que ela é professora do Sintep. Colocarei mais apresentações dela no próximo frame, eu ainda estou aprendendo a mexer nisso, enfim. E aí nós debatemos sobre o racismo e todas as suas consequências. E principalmente levamos para nosso ambiente, né? o meio acadêmico e o meio de ensino, nas escolas, na nossa trajetória. Então foi um momento de compartilhamento de experiência do professor João Barbosa e da professora Fernanda, e de muito aprendizado, pelo menos para mim, e eu espero que para vocês também. Foi muito importante, eu espero que vocês gostem. E tanto esse vídeo, o próximo, também metade dessa live, e as outras lives que nós conseguiremos fazer ao vivo, assim espero, vão ser gravadas e vão ser transmitidas por esse mesmo canal. Então, segue o vídeo. Ah, tem um porém. O início do vídeo, o início da live, que não foi ao ar, enfim, ele foi perdido, porque só depois que eu vi que não estava conseguindo funcionar o negócio, que aí eu peguei a câmera e gravei minhas costas e a tela do monitor com os 3 queridos conversando. Então tem o iniciozinho tá perdido, tem um trechinho que também a gravação parou, e aí, mas nada foi perdido realmente, né? Dá pra conseguir entender tudo que a gente discutiu, foi muito pouco a parte perdida. E nesse início de vídeo, o professor João, ele tá respondendo uma questão que eu coloquei logo de cara. Foi a primeira questão que eu coloquei para ele, que foi para ele explicar pra gente como é que se chama, qual é o problema de chamar de negro, por que chamar de preto, qual é a diferença de chamar preto e negro no Brasil e lá fora, e aí, como ele falou, colorismo, então ele explica pra gente um pouco disso, e aí a conversa segue, espero que vocês aproveitem. Que o racismo é um racismo mais suave, quando na verdade não é uma violência até maior, porque a gente, e a própria ideia da democracia racial, ela foi lida, né, e foi passada como se aqui o nosso racismo fosse diferente e a gente pudesse não estar debatendo tanto e não estar criando tanto o debate. Por quê? Porque somos um povo miscigenado. Só que o que a gente não leva a atenção, não se chama a atenção, é que o processo de miscigenação aqui foi uma política de Estado, foi uma coisa que foi pensada, né? E para que a gente tivesse um processo de embranquecimento na população, né? Então a gente teve várias políticas sociais de governo para o embranquecimento da população. Em 1850 a gente teve um censo aqui no Brasil, que era para tentar ver a população, qual era a cor da população. E a gente tinha cerca de 1,5 milhão de não brancos, né, entre índios, pardos, mestiços de uma forma geral, e 1.500 brancos. E aí tinha-se o problema, como fazer com que essa nação não seja negra. Tinha-se esse problema. Então, a lógica era que era incentivado que houvesse um processo de inter-relações raciais, né, para que houvesse o embranquecimento. A lógica seria que a raça branca, como sendo uma raça superior, ela iria embranquecer a população. E isso foi pensado em vários outros momentos, né,
desde esse momento de 1850, mas em vários outros momentos. Se a gente for parar para pensar, em 1910, 1911 exatamente, a gente tem um Congresso Mundial das Raças, em que a gente tem o João Lacerda, eu até esqueci agora o nome do médico, que vai representar a gente nesse congresso, em que ele vai, deixa eu ver aqui, o João Batista de Lacerda, que é um médico que vai representar o Brasil no Congresso Mundial das Raças, em 1911, e ele vai se posicionar dizendo que o problema do Brasil, o problema do negro no Brasil vai ser solucionado em um século. A gente teria resolvido o problema do negro no Brasil, porque a gente teria já disseminado, porque as políticas que aí a gente vê também pós-fim a escravidão, de trazer imigrantes para o Brasil com a ideia de embranquecer a população foi muito intensa, né? Uhum. Só que aí depois a gente tem um segundo momento, que é o momento de que tipo, a gente virou uma população de mestiços. E os mestiços, se a gente for parar para pensar no final do século XIX, também era um problema, né? Era aquele povo degenerado, que não tem raça, que se perdeu. E aí a gente também tinha um outro problema. E agora, o que é que a gente faz com esses mestiços? Então, se pensava que esses mestiços poderiam ser classificados de duas formas. Os mestiços mais claros a gente poderia incorporar, e os mestiços mais escuros, esse aí era algo que a gente precisaria dar um jeito de eliminar, né? E aí a política foi incentivada muito. E acho que isso a gente vê em gerações um pouquinho antes da gente, de como tinha essa coisa, né? Do próprio negro muitas vezes se colocar como preciso clarear a minha cor. Tem um quadro também do século XIX que se chama Redenção de Campo, que mostra lá uma mulher negra, um filho caboclo, tem assim toda a questão de como ela vai, várias gerações dela, até chegar no neto branco, e ela está com as mãos levantadas para o céu, dizendo como se ela tivesse sido, né, salva, né, porque ela tinha tido o neto branco. E essa foi uma política de Estado colocada durante muito tempo, de que a gente iria embranquecer. E aí a gente não tem esse problema, não teve essa finalização. Nós tivemos essa população de gente parda, né? Que não era algo visto como algo positivo, né? E esse pardo, que também não quer ser negro, é outro problema, né? Que João meio que colocou já. Porque a gente se diz pardo, mas numa relação com o branco sabe, né, que a gente não é branco. A gente não conseguiu criar uma unidade, né, no campo do negro. A gente acabou criando essa categoria pardo. E até essa coisa mesmo que João falou, de, por exemplo, como negro, eu não sei meio como me autodenominar, né? Se sou preto ou se sou negro, porque eu não sei até que ponto, né? Como é que as pessoas vão me ver, classificar. Pode falar. Aí assim, não, tudo bem. Aí tu traz à tona uma coisa que antes, quando estávamos planejando a live, João colocou, né? Aqui em João Pessoa, né? Estamos em João Pessoa. Ele é tido como preto, você é tida como preta, mas será que em outros estados é assim? Em Recife, João disse que não, né, João? Aí, o que Não, é muito legal estar escutando isso. Eu concordo com a Fernanda a questão dos mestiços, onde se encaixam. A gente às vezes fica procurando onde se encaixar. E uma coisa me chamou muito a atenção. Eu vou repetir a frase que eu repito na conversa com os amigos. Às vezes, o local que eu frequento em uma pessoa, o preto ou pardo, ele está servindo. Ele não está sendo servido. Talvez o local que eu frequento aqui em Pernambuco seja um pouco diferente. Minha cidade é uma cidade da região metropolitana. O Recife, para quem conhece, é uma cidade enorme, uma cidade que você tem várias etnias dentro de uma mesma cidade. Mas, respondendo, eu rebato a pergunta para vocês, porque eu tenho poucos colegas de trabalhos negros, e vou usar o termo negros e pardos.
eu tenho poucos colegas de programa de pesquisa a nível de doutorado pretos e pardos. Então, o que é que acontece? Será que só as pessoas ditas, declaradas como brancas, elas estudaram, só elas? E olha que o seguinte, aqui nós temos uma conversa com 4 professores, alguns professores amigos meus estão tentando acompanhar a live no Instagram, fico muito feliz por isso. Mando um abraço para todos, na hora que vocês escutarem isso, sintam-se abraçados, mas nós sabemos que no nosso país o profissional em educação ele não é tão valorizado financeiramente. Então, se fosse para um curso superior, que pagasse mais, iríamos fazer outra coisa. Mas mesmo assim, a quantidade de professores, de licenciados. Mais uma vez, se alguém tiver nos comentários, eu sei do colorismo, eu sei da diferença entre pretos e pardos, mas para esse debate a gente está colocando todo mundo junto. Está colocando todo mundo. Será que só nós estudamos? Será que só nós somos as exceções à regra? Nós estamos falando de curso de licenciatura. Nós não estamos falando das engenharias de tempo histórico, elitistas, cursos de saúde. Não, nós estamos falando de licenciatura. E nós temos, eu vou dizer para você que eu tive uma grande quantidade. Eu tive professora Denise, professor Everaldo, professor Luiz, professora Luísa, mas eu estudei numa escola onde a escola foi a escola do meu tio, onde já se tinha uma aceitação para esse público. E às vezes é difícil você ter essa aceitação. Então, eu digo que eu tive poucos professores pretos ou pardos, eu tenho pouquíssimos colegas de professores pretos ou pardos. E me assusta, por exemplo, eu ter colegas, relatos de amigos, mas os amigos serem daqui de Pernambuco, não serem daí da Paraíba. Tá? Me assusta muito isso. E eu faço a pergunta para vocês. Vocês tiveram muitos professores pretos ou pardos? Vocês têm muitos colegas de trabalho pretos ou pardos? Não. Também pouquíssimos professores negros. Acho que você e Fernanda vão lembrar, por exemplo, acho que era o professor Xavier lá da matemática, não é isso? Isso é nova mais para vocês. Não peguei aula com ele, mas Não foi meu professor. dele, principalmente lá na época era de escola técnica para a Cefet. Mas assim, eu só queria desenvolver isso um pouco, isso que a Fernanda falou, e assim, te perguntar, Fernanda, você falou desse processo de branqueamento, né? O que isso representa de mudança da percepção do racismo? Na África do Sul nós tivemos um processo de apartheid, uma segregação racial nos Estados Unidos, que eram políticas opostas, né, a esse branqueamento da população. Qual a percepção, qual a diferença, né? A gente costuma dizer, no Brasil todo mundo é miscigenado, então o racismo aqui não existe. Ou é algo menor, se você for comparar como se tivesse uma escala de racismo. E, portanto, que aqui não tem que reclamar, porque é muito mulher que homem. Então, se nos Estados Unidos você não podia andar no ônibus junto com um branco, como é que você vai falar que aqui no Brasil tem racismo? Se você pode andar no ônibus? Então, como essas políticas desses países, por exemplo, moldaram isso? E qual é a consequência que a gente vive num país como o nosso? Então, deu uma cortadinha, fechou um pouquinho o áudio, mas deu para entender. Só voltando um pouco para a fala de João, é muito interessante. Assim, eu tive poucos professores negros aqui. E é muito complicado essa coisa porque, por exemplo, do que é ser negro aqui nesse país. Né? Porque se a gente parar para pensar direitinho, a gente tem poucas pessoas negras, mesmo como professores, como ele falou, e a gente tem um racismo muito grande e eu acho que assim, ele sentiu isso, eu acho que ele percebe que é diferente a Paraíba de Pernambuco, apesar da gente estar bem pertinho, né? O pai do meu filho ele é de Pernambuco, então eu tive contato com o pessoal de Pernambuco. E aí, assim, tem uma coisa muito engraçada, porque para as pessoas de Pernambuco, eu não sou negra, assim, as pessoas muita gente que eu conheci em Pernambuco, elas diziam que eu não era negra. Só que aqui na Paraíba eu sei perfeitamente que eu sou negra, sabe? E isso é uma coisa bem complicada e acho que é um problema, assim, nacional, né? Tanto que, por exemplo, eu dou aula em escola pública e uma escola que ela é, assim, majoritariamente também rural. E aí eu tenho uma sala onde tem 2,
máximo 3 alunos brancos, e quando eu vou debater a questão de raça, eu pergunto se alguém é negro, eu não tenho nenhum negro dentro de sala de aula. Nenhum se sente confortável para se autodeclarar negro, né? São todos de 1 milhão de cores, né? De 1 milhão de tons, mas nunca negro, porque o negro tem um outro, ele sofre, em resumo, ele sofre. E assim, a gente sofre muito. Foi engraçado que eu vi esses dias uma coisa assim, veja se você tem privilégio, aí vai dizendo as coisas que você já passou, né? E uma pessoa branca dizendo por quais situações que ela não passou. Bem, eu fui lá fazer, e aí eu fiquei com 7 dedos, quer dizer, com 7 dedos não, tinha passado eu não fechei a mão toda, não passei por todas as situações, mas pelo menos eu tinha umas 3 ou 4 que eu não tinha passado. Então aí você fica, isso é um problema óbvio pra mim, em vários momentos, tipo, caramba, eu sou branca ou eu sou negra, porque a minha infância e juventude inteira, quando eu era moradora do Roger, que é um bairro de periferia aqui de João Pessoa, que eu andava muito mais a pé, porque eu tinha que andar a pé para economizar o dinheiro do lanche, ou dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para comer fora de casa. Então é óbvio que eu era bem mais escura, porque eu tomava muito mais sol. E aí naquela época eu sabia perfeitamente que eu era negra. Perfeitamente que eu era negra. Agora, quando eu entro na universidade, aí o meu tom de pele começa a clarear. Primeiro eu preciso de um ônibus para chegar na universidade. Eu já não estudo mais numa escola perto da minha casa em que eu posso ir e voltar a pé. Então eu já tenho que pegar ônibus, ou seja, já estou menos sol, eu acho. Então, assim, aí você vai clareando, sabe? As pessoas começam, aí você faz um curso superior, você vai para o mestrado, agora eu estou fazendo doutorado. Aí de repente as pessoas olham para você e dizem que você não é mais negra. Aí você faz, poxa, tá, e eu compreendo perfeitamente que tem pessoas, sim, que passam por situações muito piores, pelas quais eu passei, pelas quais eu já passei. É isso que eu estou dizendo. Quando vai fazer a lista dos privilégios, é óbvio que eu não passei por todas as situações de constrangimento que outras pessoas passam ou passaram. Mas existem algumas situações que as pessoas chegam para mim e dizem, tu é uma elite branca. Eu falo assim, eu sou elite branca. E assim, eu acho que o mais interessante de tudo que está sendo processado aqui hoje, isso eu acho que é importante no momento de mudança, é porque a gente está começando a parar para refletir sobre isso, né? A gente está parando e assim, acho que está causando crise nas pessoas. É complicado essa história de crise num momento como esse, né? Mas uma crise importante de dizer, gente, o que é que eu sou, né? Afinal de contas, eu sou branca, eu sou negra, eu sou mestiça, onde é o meu local nessa sociedade. E isso eu acho que eu vejo muito positivo, né? Que as pessoas parem para refletir, porque a gente foi criado nessa ideia de democracia racial, de harmonização do processo racial aqui no Brasil, de que não existe negro, ou de que as pessoas não se declaram negro, a gente não tem racismo, a gente tem muito, né? Eu esqueci a pergunta de Rafael, desculpa, na próxima. Não, vai pegar então aqui logo, né? Essa comparação da situação que você falou, né? De embranquecimento da população brasileira, dessa situação da miscigenação do Brasil sendo defendido como um país miscigenado, e se a gente imaginar com outros países que viveram segregações raciais de forma muito deliberada. Como, por exemplo, a África do Sul, que viveu um regime de apartheid até o final do século passado, ou mesmo os Estados Unidos, que tinham políticas muito mais segregadoras da população. Então, essa percepção de que aqui não tem racismo não se compara também muito com esses exemplos externos. Então, digamos assim, o que eu vi num filme do que é racismo nos Estados Unidos é gente botando um capuz e indo atrás de matar os negros. No Brasil, quando tem, é uma violência policial, mas também é na periferia, vai ver ele estar envolvido com alguma coisa mesmo, e dessa forma escondendo um pouco esse debate do racismo, né? Então, assim, só rapidamente, acho que eu já respondi, porque era isso. A gente tem essa influência muito grande, né? Até porque quando começa o debate sobre classe, sobre a questão negra aqui no Brasil, está muito vinculado tanto à